Você não quer Deus, você quer o Homem-Aranha. A ideia de um Deus amigo da vizinhança parece melhor. Se alguma coisa está fora do alcance, ele dá um jeito. Se tem algum problema que eu não posso resolver, ele aparece. E cá entre nós, a melhor parte, nós podemos ser fã dele sem necessariamente saber nada sobre ele. Não queremos saber o que ele pensa. Contanto que ele seja bom, legal e apareça quando nós precisarmos e salve o dia, já tá bom. Muito prazer, meu nome é Thaís e este é o episódio Deus é Bom porque nossa ideia de bondade parece muito melhor do que a dele. Você provavelmente já ouviu alguém dizer Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Mas quando alguma coisa não acontece como esperávamos, o quão perto do significado de bom esse Deus chega assim. Quando a Bíblia diz nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Mas você olha para o lado e conhece alguém vivendo exatamente essa realidade. Quando uma oração não é respondida, quando alguém que ela ama sofre, ou quando simplesmente uma coisa que a gente acreditava que Deus ia fazer não acontece. É aí que a nossa definição de bondade entra em conflito com a bondade de Deus. Queremos um Deus bom, mas muitas vezes o que queremos dizer com isso é um Deus que faça o bem que nós consideramos bom. Queremos a bondade acompanhada do amor. Queremos que a bondade de Deus nos ame de uma maneira que tudo que importa pra Ele é que sejamos felizes. Porque ser felizes é o significado máximo de bondade pra nós. Não queremos apenas um pai, queremos um vovô em Deus. Aquele que olha pra nós e diz, deixa eles se divertirem. Queremos um Deus que nunca diga não, que nunca permita dor, que resolva nossos problemas, que proteja quem nós amamos, que nos cure, que abra as portas, que faça justiça conforme nós achamos que é justo. Queremos um Homem-Aranha. Alguém que apareça quando precisamos, salve o dia e pode ir embora. Mas Deus não veio apenas para salvar o dia. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre o Deus que imaginamos e o Deus que a Bíblia apresenta. Um herói existe para resolver o problema e um pai existe para formar um filho. E é aqui que eu começo a perceber que talvez o problema não seja que Deus tem uma definição de bondade completamente diferente da nossa. Talvez o problema seja que nós conhecemos a bondade de uma forma limitada. É como uma criança desenhando um círculo. Ela sabe o que quer desenhar. Ela quer desenhar um círculo. Mas a sua mão não tem firmeza suficiente para fazer aquilo como gostaria. Então o adulto pega um lápis e desenha o mesmo círculo. Não é outra ideia, é o mesmo círculo, mas existe uma diferença. Ele consegue executar aquilo que a criança ainda não consegue. Talvez seja assim com a bondade de Deus. Nós conseguimos reconhecer algumas coisas que são boas. Jesus mesmo diz em Mateus 7,11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, o que acontece é que nós enxergamos uma pequena parte da história. Não conhecemos o futuro, não sabemos todas as consequências, não sabemos o que Deus está fazendo quando olhamos para uma situação e dizemos isso não parece ser bom. C.S. Lewis diz: se a bondade de Deus fosse completamente diferente daquilo que chamamos de bondade, a ponto de uma ser o oposto da outra, então nada nós queremos dizer ao chamar Deus de bom. Não precisamos de um Deus que faça tudo aquilo que consideramos bom. Na verdade, precisamos conhecer o Deus que é bom, mesmo quando não consigo compreender a sua bondade. Porque o Homem-Aranha é personagem de uma história, mas Deus nunca poderia ser o personagem da nossa história porque Ele é o autor. Talvez a pergunta certa seja: por que confiamos tanto na nossa definição de bondade e tão pouco naquele que conhece todas as coisas?